Olá, você que está do outro lado da tela. Este é o PCDcast, um podcast sobre inclusão e representatividade de pessoas com deficiência. Aqui, dois amigos buscam informar sobre pautas relacionadas ao assunto e compartilhar suas vivências e pontos de vista enquanto pessoa com deficiência. Os episódios estarão disponíveis nos principais agregadores de podcast e no YouTube com legenda, audiodescrição e interpretação em Libras. Acompanhe nosso Instagram, @PCDpodcast, para saber mais. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do PCDcast, um ambiente criado para trazer muito conteúdo e informação sobre os assuntos que permeiam a vida de uma pessoa com deficiência. E o assunto de hoje será sobre capacitismo. Vem cá, contem pra gente, vocês já ouviram falar nessa expressão? Não é capacitor, minha senhora e meu senhor, é capacitismo. Uma palavra relativamente nova, cujos efeitos, esses já afetam há bastante tempo a vida das pessoas com deficiência. Mas fiquem tranquilos, fiquem com a gente, que até o final desse episódio nós teremos muitos esclarecimentos sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, como manda o figurino, vamos à nossa audiodescrição. Sou Daniele, mulher branca de cabelo comprido e ondulado na cor castanha com luzes loiro médio nas pontas. Tenho olhos também castanhos. Visto uma blusa de manga comprida e preta e calça também preta. Estou usando um óculos de grau na cor prata. E eu sou Patrick, homem negro, tenho 31 anos, uso barba e cabelos compridos. Minha deficiência é a AME. Eu uso cadeira de rodas para me locomover. E hoje estou vestindo uma camisa preta e uma calça jeans na cor cinza. Você já perguntou o nome de uma pessoa com deficiência para o acompanhante da pessoa com deficiência? Ou você já teve um diálogo com uma pessoa com deficiência, mas de uma forma infantilizada, com uma vozinha de criança e usando palavras no diminutivo? Algo do tipo, vai pra escolinha hoje? Você já avistou uma pessoa com deficiência visual atravessando a rua no semáforo e automaticamente agarrou em seu braço levando-a pro outro lado da rua sem nem se questionar se ela queria ou precisava de ajuda? Ou então, avistou uma pessoa que usa cadeira de rodas para se locomover e automaticamente saiu empurrando sua cadeira, deduzindo que ela precisasse de ajuda para fazer isso? Você já teve ideia de dar um dinheiro para uma pessoa com deficiência que você não conhece? Talvez você tenha encontrado com ela na rua, no shopping, numa padaria, numa parada de ônibus, e sem que ela lhe desse o menor indício de que estava precisando mesmo da grana, foi logo tirando umas notas da carteira e entregando para ela? Você já chamou uma pessoa com deficiência de anjo como se ela fosse um ser excepcional de outro mundo? Se você, pessoa sem deficiência, já teve alguma dessas atitudes, ou você, pessoa com deficiência, já passou por alguma dessas situações? então ambas já viram a ação do capacitismo acontecendo na prática. Seja sofrendo ou propagando sua ação. Isso vai depender em qual lado da história você se encontrar. Mas calma, não precisa se desesperar. Independente de sofrer o capacitismo ou de ter sido capacitista, ninguém nasceu sabendo o que isso significa, e muito menos como isso afeta a vida de nós pessoas com deficiência. Esse é o propósito desse episódio. Tomar conhecimento sobre o capacitismo e suas formas para, enfim, deixar de reproduzi-lo. Este é um conceito relativamente novo e muitas vezes, inclusive nós pessoas com deficiência, também reproduzimos o capacitismo, seja por hábito ou falta de conhecimento. Estamos todos no mesmo barco nesse sentido, e o importante é buscar aprender e passar a respeitar as pessoas e suas singularidades. É isso aí, então para todo mundo ficar sabendo, vamos à definição do que é o capacitismo. Capacitismo vem de um termo original do inglês, ableism, com perdão da pronúncia, e significa a discriminação da pessoa com deficiência em razão da sua deficiência, ou seja,
o capacitismo é um preconceito, assim como o racismo, preconceito contra raças e etnias, homofobia, preconceito contra a orientação sexual de uma pessoa, machismo, sexismo, xenofobia, assim como outros tantos que engrossam uma lista gigante e que, vamos combinar, se a gente tivesse um pouquinho mais de amor ao próximo e respeito com as diferenças, essa lista não precisava nem existir. Dadas as definições muito bem colocadas aí pelo meu querido Patrick, eu gostaria de salientar que o capacitismo ele pode ser praticado de muitas formas, né? Através de atitudes, como as citadas no início do episódio em forma de provocação, através de expressões preconceituosas, né, que às vezes são muito comuns no nosso dia a dia, como dar uma de João sem braço, né, que muitas vezes se usa quando quer se referir a uma pessoa que foge das responsabilidades, que é preguiçosa, enfim. Essa expressão extremamente capacitista poderia, inclusive, ser substituída por esse exemplo que eu acabei de dar, da pessoa preguiçosa, que foge da responsabilidade, enfim. Uma outra bastante comum é a fingir demência, né? Quem nunca usou essa expressão? Eu mesma. Posso falar que eu usei ela por muito tempo. E eu até evito falar algo do gênero para não cair nessa cilada de novo, porque é forte o negócio aqui, de tão enraizado no cérebro. Tem também a questão que eu acho que é campeã, né, de uso, infelizmente, que é chamar a outra pessoa de retardado ou retardada. Esse xingamento, né, essa ofensa, ela é uma forma pejorativa vinculada a pessoas com deficiência intelectual. E, poxa, eu acho que é autoexplicativo isso, né? Essa acho que não merece nem substituição. Tem expressões que a gente simplesmente deveria esquecer que existe, porque, enfim, acho que deu pra compreender. E tem uma outra expressão que linka bastante também com aquela questão de querer chamar a pessoa com deficiência de anjo, de excepcionais, que é o especial. E pra mim essa palavra tem até dois significados distintos. O primeiro é o de trazer essa conotação positiva, super positiva, da pessoa com deficiência, né? De ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa gentil, quase transformando a pessoa com deficiência num santo, assim, né? Em algo celestial. E eu tenho uma imaginação muito fértil, então quando eu ouço alguém chamando uma pessoa com deficiência de especial em razão da sua deficiência, eu já imagino uma auréola surgindo na cabeça dessa pessoa, o céu se abrindo, e aquela música angelical saindo, essa aí mesmo. E não é assim, né, gente? Nós não somos seres perfeitos, nós somos seres humanos, com todas as qualidades e com todos os defeitos pertencentes à espécie humana. E o outro lado dessa palavra é o de confundir a pessoa com deficiência com a sua deficiência, né? Porque quando tu diz que uma pessoa é especial para explicar, né, que ela tem uma deficiência, tu tá confundindo as duas coisas numa, né? Uma pessoa com deficiência, ela não é a sua deficiência, primeiro vem a pessoa, né? E a deficiência é uma característica dessa pessoa, não é a pessoa em si. A pessoa não se resume à deficiência dela. E aqui, hashtag fica a dica, é deficiência, não doença, que também são duas coisas bem diferentes, mas que as pessoas costumam fazer confusão. Muito bem colocado, Patrick. Inclusive, eu queria fazer um link aqui com o nome do nosso primeiro episódio, que justamente fala das escolas especiais. E não é à toa que a gente diz que o capacitismo está na nossa vida desde sempre, né?
o nosso reconhecimento enquanto pessoas com deficiência se deu num lugar que tinha exatamente, levava, né, um nome, que é um termo capacitista. Escolas especiais, seres especiais, são termos que tiram a nossa humanidade, né? Tiram a nossa singularidade enquanto pessoas. E justamente é por isso que são pessoas com deficiência e não pessoas com necessidades especiais. É por isso que a gente luta tanto contra esse termo de necessidades especiais, porque nós não temos necessidades especiais, nós temos necessidades humanas. E nos tratar como especiais, como anjos, tiram a nossa dignidade, a nossa individualidade, a nossa singularidade, né? A nossa humanidade por si só. E o capacitismo, ele também tá no estigma, né? Nas caixinhas em que se colocam as pessoas com deficiência. Por exemplo, presumir que as pessoas com deficiência não são capazes de exercer alguma coisa, alguma função, em virtude da deficiência, né? Morar sozinhos, por exemplo, cuidar das tarefas domésticas, exercer o seu trabalho com competência, concluir os estudos. Pra mim essa é a parte mais danosa, mais venenosa dessas expressões capacitistas. De nos fazer acreditar que nós pertencemos àquelas caixas, né? De nos fazer acreditar que nós somos aquilo que estão falando sobre nós. E isso é muito perigoso porque gera prisões. É uma pessoa que escuta a vida inteira que ela é um coitadinho, que ela é um incapaz. Em algum momento da vida dela, ela pode começar a acreditar nisso. E a partir daquele momento, essa ideia começa a nortear a vida dessa pessoa. E daí ela pode passar a não acreditar mais nela, pode deixar de tentar fazer alguma coisa que ela queria por essa crença, né, limitante de que ela não vai conseguir. Né? Para que ela vai tentar? Para se frustrar? Ela sabe que não vai conseguir, ela é incapaz. A sociedade já disse isso para ela, né? E isso limita demais. Eu mesmo já caí nessa armadilha por acontecimentos do passado, assim. Eu só consegui encontrar o contraveneno depois de adulto, depois da criação do Diário de Bordo, que é um blog, um espaço que eu criei onde eu consigo me desafiar e provar para mim mesmo que sim, eu consigo. Eu posso saltar de paraquedas, eu posso voar de balão, eu posso fazer aquilo que eu quiser, do meu jeito, mas eu posso. E esse aprisionamento também vale pro lado positivo, entre aspas, né? Pro lado do especial. E vamos pegar uma característica de uma pessoa especial, agradável, pode ser. Se uma pessoa começa a deixar de se manifestar sobre as coisas que ela gosta e sobre as coisas que ela não gosta, se uma pessoa deixa de expressar suas opiniões por achar que está sendo inconveniente, por achar que está incomodando, por achar que está sendo desagradável, ou mesmo por achar que a sua opinião é irrelevante, a pessoa se exclui da própria vida dela. Ela não vive mais para ela vive para agradar os outros. Né? E isso é muito ruim, muito limitante. Né? A gente não pode se calar nunca, porque a nossa opinião é a maior ferramenta que nós temos disponíveis para provocar as mudanças nas coisas que estão erradas ao nosso redor. O que acontece quando a gente se cala é que a história da nossa vida passa a ser escrita pelas mãos de outros. Isso não pode acontecer. A pessoa com deficiência tem que trilhar o caminho que ela escolheu trilhar. Tem que conquistar os objetivos que ela almejou. Tem que ter a liberdade de conduzir a vida dela da maneira que ela quiser. Óbvio, dentro da legalidade, né? Tem que realizar os sonhos que ela sonha. E para sonhar, não tem limite. Né? A gente não tá aqui para se encaixar em padrão. A gente não tá aqui para se encaixar em caixinhas. A gente veio aqui para ser aquilo que a gente é. E não devemos aceitar menos do que isso.
mudando um pouco assim o foco, mas trazendo um outro viés do capacitismo que é muito comum e que faz com que muitas pessoas com deficiência tenham dificuldade em construir a autoestima e a autoconfiança, é o estigma de que pessoas com deficiência não são vistas como pessoas sexuais. É isso mesmo. Pessoas que têm desejo, sexualidade e por isso não são vistas, percebidas como aquele que é objeto de desejo do outro. Alguém cujo possa estar num relacionamento duradouro, para além da amizade, a famigerada friendzone, que a gente conhece bem. Com certeza sabemos muito bem. E para exemplificar de forma prática todos esses mitos, tabus e preconceitos que nós precisamos enfrentar quando o assunto é relacionado a relacionamentos e sexualidade da pessoa com deficiência, eu trago aqui um exemplo do documentário Creep Camp, que foi a nossa PCD Dica, nossa super sugestão cinematográfica da semana. Então, se vocês ainda não viram, veja! Vou dar uma de Nelson Rubens aqui, veja! Porque é um documentário super bacana, que traz vários ensinamentos. Ele aborda o tema do capacitismo, até porque, como a gente está aprendendo aqui hoje, o capacitismo está na raiz, de toda essa estrutura preconceituosa contra a pessoa com deficiência, mas ele é mais focado para o início da luta das pessoas com deficiência pelos seus direitos lá nos Estados Unidos. Então, super recomendamos. Assistam. Tá rolando uma interatividade também nas nossas redes sociais sobre este documentário. Então assistam lá e comentem depois com a gente o que vocês acharam. Até talvez mais pra frente, de repente, a gente possa voltar e fazer algo mais profundo sobre esse documentário, devido à relevância que ele tem. Mas hoje não é o foco, e para não perder o fio da meada, vamos ao exemplo, que é o da Denise Jacobson. Ela foi uma participante do documentário Creep Camp. Ela é cadeirante, eu não me recordo especificamente qual a deficiência dela, mas o importante é que lá ela conta que em determinada fase da vida dela, ela resolveu ter um relacionamento com um cara. Ela até explica que ela achava que estava ficando muito velha e não queria morrer virgem. É pra gente ver como esse tipo de preconceito está enraizado na sociedade há bastante tempo. Mas enfim, depois de um tempo ela começou a sentir umas dores abdominais agudas e resolveu ir ao médico para investigar o que era. Chegando lá, levando em consideração o que ela estava sentindo, o médico diagnosticou ela com apendicite, descartando qualquer outra hipótese. Então eles operaram ela e ficaram surpresos quando retiraram um apêndice bonito, vigoroso e que não dava indícios nenhum de que iria causar problemas em breve. E só depois, quando eles reavaliaram ela, que eles examinaram a pelvis e identificaram que, na verdade, ela estava com uma doença sexualmente transmissível. Ou seja, moral da história, em nenhum momento eles consideraram a hipótese de que ela podia ter contraído uma DST através de uma relação sexual. Tá, mas e aí, o que esse exemplo deixa de ensinamento para nós? Com o tempo a gente vai juntando uma coisa com a outra e vai percebendo que todo esse pensamento preconceituoso tem origem naquela presunção que a Dani citou de que a pessoa com deficiência não pode se relacionar com uma outra pessoa. E daí eu acho que esse não pode se divide até em dois caminhos. O primeiro é o não pode porque... não, imagina, eles nem pensam nesse tipo de coisa. São muito ingênuos, muito santinhos, capazes de pensar nisso. E o outro não pode vem no sentido de que tem alguma limitação física que impeça a pessoa com deficiência de se relacionar sexualmente, de ter uma relação sexual. O que, convenhamos, as duas hipóteses são bem erradas,
São muitos os espaços e situações em que as vivências de pessoas com deficiência são invalidadas, né? São muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade. E todas essas presunções equivocadas são frutos do capacitismo. E esse capacitismo aí tão enraizado em cada um de nós. Diante dos fatos, não basta apenas a gente não ser capacitista, né? E corrigir somente a nós mesmos. A gente tem que ser, deve ser anticapacitista. E o que significa, né, ser anticapacitista? Na minha visão, é passar adiante o conhecimento que se tem sobre isso. A gente, quando vê um amigo, uma amiga, enfim, um parente, qualquer um que tiver ao nosso redor aí sendo capacitista, chegar com tato, com gentileza e corrigir porque a gente já tem noção do quanto isso é errado, né? Do quanto isso pode ferir as pessoas vítimas dessa forma de violência, que não deixa de ser uma violência, o capacitismo. Isso é uma luta constante de todos nós. Muitas vezes, se juntar à luta anticapacitista é ser aquele que vai tocar o dedo na ferida mesmo, que vai apontar um erro, né? Porque às vezes é só assim, através do apontamento, da conversa, do diálogo, dessa troca, que o outro vai passar a refletir e ter consciência do impacto das falas e da atitude em relação ao outro. E convenhamos, né, que a deficiência é uma característica, e somente isso. Pessoas não devem ter suas existências ignoradas, invalidadas por uma característica que é inerente à existência humana. Dar um basta no capacitismo é nos tratar como aquilo que somos. A gente é gente. Gente que trabalha, gente que estuda, gente que faz esporte, gente que vai pra balada, gente que beija na boca, gente que transa, gente que vive. E independente da deficiência, do grau de suporte que cada pessoa com deficiência tem, a sua existência, a sua subjetividade precisa ser respeitada e validada por quem quer que seja. Deficiente também é gente. É isso. É isso. Sem nada mais a declarar, encerramos mais um episódio do PCDcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, interajam com a gente pelas nossas redes sociais, que a gente quer muito ouvir a opinião de todos vocês. Um forte abraço e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Tchau!